Eu olho pras montanhas, vejo sua mão, o céu azul. É o amor de Jesus. A cada rio, cada estrela no firmamento, seu amor me guia, me enche de paz. Eu tenho um Salvador, um amigo sempre perto em tempos de dor. Seu sopro de vida nas flores do campo, no canto dos pássaros, eu ouço seu encanto. Cada árvore, cada lago me lembram de seu amor eterno, infinito e terno. Eu tenho um Salvador, um amigo sempre perto em tempos de dor. Eu olho pras montanhas, vejo sua mão, o céu azul. É o amor de Jesus. A cada rio, cada estrela no firmamento, seu amor me guia, me enche de paz. Eu tenho um Salvador, um amigo sempre perto em tempos de dor. Seu sopro de vida nas flores do campo, no canto dos pássaros, eu ouço seu encanto. Cada árvore, cada lago me lembram de seu amor eterno, infinito e terno. Eu tenho um Salvador, um amigo sempre perto em tempos de dor. Na brisa suave do amanhecer, sinto sua presença morar, florescer. Os vales verdes são seu lar, montanhas sagradas onde teu nome está. Eu tenho um Salvador, um amigo sempre perto em tempos de dor. Eu tenho um Salvador, um amigo sempre perto em tempos de dor. Na brisa suave do amanhecer, sinto sua presença morar, florescer. Os vales verdes são seu lar, montanhas sagradas onde teu nome está. Eu tenho um Salvador, um amigo sempre perto em tempos de dor. Vamos orar pela graça de Deus. Pai amado e querido, Deus santo, soberano e justo, agradecemos a Ti mais uma vez, meu Pai, pelo Senhor nos dar fôlego de vida, saúde o suficiente para louvar a Ti, como Tu mesmo diz, todo ser que tem fôlego louve ao Senhor. E temos louvado a Ti, meu Pai, não somente no sentido de cantar um hino, Pai, mas todos os dias, reconhecendo a Tua soberania, a Tua grandeza e a Tua misericórdia sobre a nossa vida. É uma forma de louvor e agradecimento e gratidão a Ti, como nosso fôlego sendo devolvido a Ti, meu Pai, em forma de gratidão. Que o Senhor, meu Pai, a cada dia possa nos revelar um pouco mais de Sua graça e nos ensinar como ser um filho obediente na terra, Pai. E nesse momento tão importante agora da ministração da palavra, onde temos tratado desse assunto, meu Pai, sobre a eleição, sobre a predestinação, sobre esses temas, meu Pai, que são tão difíceis de se compreender, mas graças a Deus, meu Pai, a Ti,
que o Senhor tem nos enviado uma mensagem para nos fazer entender a palavra, para ligar um ponto com o outro, meu Pai, e assim chegarmos a um consenso correto daquilo que o Senhor tem, meu Pai, como uma forma correta de crer. Porque a palavra diz, meu Pai, que nós temos que andar segundo a doutrina de Cristo. E doutrina, meu Pai, significa forma de crer. Então nós temos uma doutrina, uma forma de crer que é conforme a palavra. E foi profetizado por teu servo Paulo, meu Pai, como ele mesmo diz ao Timóteo, dizendo: prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não, repreende, exorta, com toda a longanimidade doutrina, pois haveria tempo em que não suportariam mais essa doutrina, pelo contrário, tendo comichões dos ouvidos, meu Pai, se recusaria a dar ouvido à verdade. E tendo-se cercado de mestres, seguiriam, meu Pai, segundo as suas próprias cobiças e seus desejos infames. Então assim, meu Pai, nesse tempo de extrema apostasia, onde o povo tem, meu Pai, deixado de lado a doutrina, que o Senhor possa nos ajudar a ter a cada dia, em nosso coração, essa mensagem restaurada, para que estejamos próximos de Ti e saibamos, meu Pai, como receber o Teu amor em nosso coração, pois somente tendo esse amor entranhado dentro de nós, Ele fará uma base para toda a nossa vida, pois sendo o amor o dom supremo, ele é a base de tudo, é o vínculo da perfeição. Sem amor, de nada vale. Não adianta ter fé, não adianta ter dons, não adianta profetizar, falar em língua e todas estas coisas que estão tudo bem conforme a palavra. Mas o amor é o que sustenta tudo. Pois quando viesse o que seria perfeito, então o que é em parte, que seria, meu Pai, o pentecostalismo, então, meu Pai, o que é em parte seria aniquilado. Não que o poder pentecostal acabaria, mas agora tendo um passo acima, dando um passo a mais, voando um pouco mais alto, estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E os pormenores, os rudimentos da doutrina, eles vão ficando para trás. Não que perdem a sua importância, mas é necessário, Pai, que cresçamos na fé e no conhecimento de Cristo. E eis, meu Pai, o motivo pela qual nós temos que nos submeter à palavra e ao ensino correto. Porque somente a palavra e o ensino correto é que vai nos colocar no lugar certo, para que nós venhamos sabiamente saber o que estamos fazendo, como estamos crendo, como estamos seguindo, como estamos nos comportando. Pois se não houver uma repreensão mediante a palavra, então não seremos filhos e sim bastardos. E se estamos sem correção, estaremos sendo bastardos, Pai. Mas graças a Ti, porque o Senhor não tem nos deixado sem correção. O Senhor tem nos corrigido pela palavra e tem nos apontado o caminho. E queremos a cada dia seguir em frente por este caminho, espinhoso, sofrido e doloroso, mas é o que queremos e é o que foi, meu Pai, preordenado para que nós viéssemos viver nesse tempo essa palavra e esse caminho tão dolorido. Derrame as Tuas bênçãos mais uma vez sobre a Tua palavra, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, abrem Romanos, capítulo 9. Vamos ler uma escritura antes da gente continuar no nosso estudo, tratando sobre a eleição, a predestinação de Deus. Romanos, capítulo 9, versículo 6. Diz assim a palavra, E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém aborreci Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem,
para discutires com teu Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra, e outro, porém, para desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Amém, irmãos? Então, falando acerca da predestinação de Deus, que Deus escolhe os seus filhos, não segundo a nossa própria vontade, mas segundo a soberana vontade dele, e ele estabelece os princípios pela qual esses filhos, serão escolhidos. Amém? Então, dando continuidade aqui, amados, nessa mensagem que a gente começou, no culto passado, aqui nós vamos iniciar com o subtítulo: A rejeição à palavra é uma evidência de perdição. A evidência de perdição sempre se mostra clara quando a rejeição à palavra de Deus. Atos 13, 45 ao 48. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Amém, irmãos? Então, quando fala a respeito de crer para a vida eterna, aqui se mostra um cenário, onde Paulo está pregando para os judeus, ele e Barnabé, e a palavra diz que, tendo eles resistido e não aceitando o que Paulo dizia, porque quando Paulo pregava o evangelho, os judeus davam a entender que Paulo estava negando a lei de Moisés, pregando contra a lei e anunciando agora uma vida pela fé, sem a necessidade da guarda da lei. E os judeus não aceitaram esse tipo de mensagem de pregação, mesmo sabendo que o Cristo havia vindo, padecido, conforme a Escritura, morto, ressuscitado, com muitas provas infalíveis da ressurreição dele, testemunhas vivas ali, oculares, que viveram com Cristo, presenciaram os milagres, pessoas que foram curadas, testemunhando que ele os curou, ainda assim não foi o suficiente para convencer eles. E visto que eles rejeitaram, Paulo então se volta aos gentios. E um ponto interessante, irmãos, é que aqui, conforme os gentios iam ouvindo a palavra, eles iam glorificando a Deus. Aqui diz o quê? E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então, se aqui está dizendo que os que creram já estavam ordenados para a vida eterna, então isso mostra bem claro que não são todas as pessoas que vão conseguir crer no Evangelho. As pessoas podem acreditar no sentido daquilo que é pregado aqui, mas quando é declarado toda a palavra no seu sentido real, então aquilo é rejeitado. Por isso que você vai se deparar com pessoas que nunca vai conseguir acreditar no que você crê, que nunca vai conseguir compreender sua fé. Por mais que você fale, por mais que você tente, por mais que você seja testemunha viva de uma mudança de vida, de uma prova viva que a palavra tem poder de mudar sua situação humana, ainda assim as pessoas não conseguirão acreditar nisso. Porque aqui diz, é somente aqueles que foram ordenados a crer. Então, por mais que você olhe uma pessoa que você julga ser incrédula, nós não podemos ter um juízo premeditado no sentido de dar um veredito e dizer aquela pessoa ela é uma incrédula. Porque nós temos que entender, amados, que tem um momento pela qual Deus resgata os seus filhos, não importa o tempo de vida, é o momento de vida que eles estão. Pode a pessoa estar com 99, ter levado uma vida incrédula toda a vida, mas com 99 anos de vida, pode Deus revelar para ele a fé. Então nós não podemos julgar quem é quem. Nós não sabemos quem é eleito e quem não é eleito. O nosso dever é somente dar testemunho daquilo que nós cremos. Como nós aprendemos nos ensinos passados. Eu criei, por isso falei. Então quando se tem a oportunidade de testemunhar para alguém a sua fé, então você fala do que você crê, que foi injetado dentro do seu coração. Parece às vezes uma falta de consciência,
por parte sua, parece que você está fora do seu são juízo quando você testemunha da forma que você crê. Isso, aquilo se torna loucura. Mas é óbvio, porque a palavra diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que cremos é a salvação de Deus revelada nessa loucura. Porque o que Paulo diz? Visto como na sabedoria de Deus o povo não conheceu a Deus e o rejeitou, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então a pregação da palavra, irmãos, a revelação, ela é uma loucura mesmo. Não são qualquer pessoa que vai conseguir assimilar aquilo que a gente consegue, porque não são todos que estão ordenados a crer naquilo que nós cremos. Mas se nós temos o entendimento, irmão, se você percebeu que você está tendo facilidade de receber toda a palavra, então você deve glorificar a Deus, porque você é uma pessoa escolhida e eleita para conseguir receber essa mensagem. Por isso que a gente fala, nós não somos qualquer pessoa mais. Nós não podemos nos dar ao luxo de dizer que nós somos apenas um mero ser humano, não. Nós somos diferentes, Deus nos comprou para sermos diferentes, Deus nos trouxe nessa era para sermos diferentes, para revelar nesse tempo essa mensagem por meio de uma vida vivida. É como Paulo diz, vós sois cartas vivas, escritas pela mão de Deus. Ou seja, quando a pessoa olha para a nossa vida, irmãos, a pessoa tem que ver o próprio evangelho fluindo em nossa própria vida. Ou seja, se Paulo coloca nós, dando uma comparação, como se nós fôssemos uma carta escrita, viva, ou seja, na carta você coloca em escrita os seus sentimentos. Você coloca o seu coração em uma forma escrita, para que quando a pessoa lê, a pessoa vai identificar as suas palavras com a sua própria vida. Poxa, eu sei que essa carta é daquela pessoa porque toda a vida dela está sendo expressa na carta. Então, quando Paulo nos chama de cartas vivas, lida por todos os homens, é no sentido que, ao invés de nós ficar tentando convencer as pessoas por palavra, a nossa própria vida tem que ser uma epístola viva, onde a pessoa vai olhar para nós e ver a própria palavra de Deus escrita em nós. Ou seja, as pessoas têm que olhar para nós e ver o exemplo que o Filho de Deus deu. Não diz a palavra que ele foi o primogênito para que sejamos a imagem e semelhança dele, ou seja, ele é o princípio de toda a obediência do Pai. Então, quando as pessoas olhar para nós, tem que ver Cristo refletindo em nossa vida. Amém? Então, por isso que nós fomos colocados e pré-ordenados, predestinados para crer na palavra. Amém? Então, continuando aqui, Somente os eleitos são ordenados a crer. Porém, observe que a salvação não está em um ato da escolha do crente, mas de Deus. Você não é um eleito porque você crê, mas você crê porque Deus te ordenou para crer. A palavra não diz que todos os que creem são ordenados para a vida eterna, porque isso colocaria ênfase no ato de crer, e não no ato da escolha de Deus pela eleição que vem primeiro. E então a crença como resultado de você ser eleito. Ou seja, não é que você crê que você é um eleito, não. Você é um eleito, você crê porque não é o fato de você crer que você é um eleito. Amém? Você crê porque você é um eleito, no sentido que a pessoa pensa, não, eu sou um eleito porque eu creio. Não, você crê pelo fato de ser um eleito, porque nem todos os que crê são eleitos. As pessoas vão dizer que crê, mas a eleição não é evidenciada, amados. Por isso que a gente entende assim, que por mais que a gente possa se esforçar e viver uma vida reta e uma vida santa, quem vai declarar quem somos é o próprio Deus. A pessoa pode até dizer que crê, mas em um dado momento que ela vai ser necessário evidenciar por uma forma real que ela crê em uma dada situação, talvez ele vai ser reprovado. E ele vai ser mostrado diante de Deus que ele não é quem ele diz ser. Quantas pessoas hoje cristãos vivem de aparência, Dizem que é uma coisa, mas na hora de colocar à prova, a pessoa é reprovada. Por isso que devemos, amados, a cada situação, tomar um certo cuidado da forma que nós procedemos diante daquilo que nós estamos vivendo. Porque há pessoas que nos observam, há pessoas que prestam atenção no que falamos, há pessoas que prestam atenção no que fazemos, a maneira como nos comportamos em dados lugares, nós estamos sendo observados. Amém? E se dependendo eu me comportar de uma maneira contrária ao que eu digo que creio, mais cedo ou mais tarde vai ser evidenciado que eu agi em uma forma forçada e que a realidade de quem eu sou está sendo colocado para fora agora. E aquela pessoa que acreditava que eu era alguém,
quando ele me vê procedendo de forma contrária à palavra, daquilo que eu digo que creio, então eu serei uma má testemunha para aquela pessoa. E como a pessoa vai crer em Deus, visto que ele depositou confiança em mim, e na melhor oportunidade eu o decepcionei. Então eis a razão, meus amados, pelo fato de que nós não podemos depositar toda a nossa confiança total em pessoas. Porque se você deposita a sua confiança total em mim e eu total em você, entenda, você é ser humano e eu sou ser humano. Em um dado momento, uma ação minha pode escandalizar e uma ação sua pode me escandalizar. Amém? Por isso que muitas pessoas caem no mundo novamente, porque depositaram a sua confiança e esperança em um homem. E quando aquele homem cai, aquele pelo qual apoiava no homem, cai junto. Por isso que o nosso apoio tem que ser na palavra. Nós vamos conviver uma vida cristã em família cristã, um ajudando o outro, amém? Um orando pelo outro, um aconselhando o outro, mas na maioria da parte da sua vida é você com Deus. É a sua própria experiência de vida pessoal com Deus que te fortalece. Irmão, guarda uma coisa no seu coração. Não há testemunho melhor do que o seu próprio para fortalecer você mesmo. Porque no momento que as pessoas não dão nada por você e não acreditam que você pode ser uma pessoa melhor, você tem que acreditar em você. Você tem que crer na sua própria vida. Você tem que olhar para você e ver, poxa, se eu estou vivo até aqui e Deus me sustentou até aqui, Deus me deu graça até aqui, é porque Deus tem algo comigo. E se eu suportei de pé até aqui tudo que eu passei, isso não tem sido em vão. Então isso se torna um testemunho vivo para você mesmo. Por mais que ninguém acredita no que você fala e não acredita na sua transformação, mas você acredita e primeiramente Deus depositou isso em você. É por isso que Paulo, o que Paulo diz aqui, ó, em Romanos 9:22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, do qual somos nós. Amém? Então, se há vasos de ira, pela qual Deus preparou para revelar a ira neles e a perdição, há vasos também de honra preparados para que Deus revele a sua glória em nós. Então, não é necessário, amados, que as pessoas vejam em você ou tenham consideração por você, quando às vezes as pessoas não reconhecem a graça que está sobre você. Mas se você reconhece isso, para Deus isso é o suficiente. Por isso que os profetas, a maioria, andavam sozinhos. Eles eram rejeitados, amém? Mas eles tinham convicção de quem estava com eles. Então, quando nós temos a convicção de quem está conosco e de quem que está em nossa vida, a opinião alheia, para nós pouco importa. O que vão dizer de nós ou pensar de nós, para nós não gera influência em nossa vida, em nossa caminhada. Porque você já entendeu que a sua salvação é desenvolvida à medida que você constrói uma relação com o seu Pai. Amém? Eu sei que o diabo vai tentar frustrar essa relação e vai dizer para você que você não é filho. O que ele diz para Jesus? Se você é o filho de Deus, diga essas pedras que se transformam em pão. Agora fica uma pergunta, irmãos. Você acha que em nossa vida não vai ter momento que seremos colocados em situação assim? Você acha que em momento da vida o diabo não vai vir em você para dizer, se você é filho de Deus, por que você está vivendo dessa forma? Por que você não muda o quadro da situação que você está vivendo? Amém? E o que Jesus diz? Também está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Então tem coisas que Satanás nos acusará pela palavra, mas tem coisas que nós temos que dizer, realmente, eu sei que está escrito assim na palavra, mas também está escrito. Nós temos que estar firmados, irmãos, de uma tal maneira da palavra, que quando o inimigo vier contra nós, usando pessoas, usando a própria palavra contra nós, nós temos que ter uma palavra para rebater aquilo que vem como afronta. Nós temos que ter um escudo em nós que vai rebater os dardos inflamados do maligno que vai vir. E muitas vezes, igreja, aquilo não vai vir somente em pensamentos. Vai ser usado pessoas com palavras. Palavras fingidas, sentimentais. E você tem que estar pronto para rebater aquilo. Não importa o quanto você fira coração, você tem que se preocupar primeiramente com você. Amém? Se você tem uma preocupação com a sua vida espiritual e com a sua comunhão, primeiramente, irmãos, é o que nos importa para nós. Amém?
As pessoas vão querer nos acusar, nos apontar, esperar algo de nós que a gente talvez não vai conseguir dar o que eles querem. Mas se eu estou de uma forma suficiente, fazendo o que a palavra me ordena em obediência, para mim aquilo é o suficiente. Guardam algo no coração, igreja. Nunca viva tentando agradar as pessoas. Seja quem você é. Não tente forçar nada, não tente personificar uma vida que você não pode ter, algo que você não pode ter, um dom que você não pode ter, uma fé que você talvez ainda não sentiu que está pronto para encarar a situação. Não tente forçar só para agradar alguém, só para dizer que você é alguém. Não, viva quem você é. E à medida que o tempo passa, Deus vai revelando mais de sua graça a você, e você mesmo perceberá o quanto você tem evoluído na sua vida cristã. Amém? Guarda isso, igreja. Fomos escolhidos por Deus para ser os vasos de honra, né? Para Ele depositar a sua glória e a sua graça em nós. Amém? Então, continuando aqui, né? A eleição não consistiu na presciência de Deus sobre nossas obras. Romanos 9, né? Do 11 ao 22. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Observe, é Ele que faz o chamado, é Ele que faz a eleição. Essa eleição nada tem a ver com as obras que nós faríamos no futuro. Com certeza, Deus sabia que cada um iria fazer. Mas Deus não levou em consideração essas obras que seriam feitas futuramente para então decidir quem escolher para salvar. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, como está escrito. Amei a Jacó e odiei Esaú. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei do hebraico Xanã, mostrarei graça a quem eu quiser, e mostrarei graça, ou compadecer-me de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois isso não depende do que quer, não depende do livre-arbítrio, não depende de qualquer escolha ou decisão de alguém queira tomar, nem do que corre, do grego trecho, que se refere ao ato de esforçar, ou seja, não depende de quem quer ou do que se esforça. É de se tentar duramente obter algo, gastar as energias em executar ou realizar algo, de usar todas as habilidades para alcançar algo. Portanto, Paulo está dizendo que a salvação não depende do esforço ou dedicação ou da obra de alguém, mas de Deus que se compadece. A salvação é uma obra e um esforço de Deus. É Deus quem irá se esforçar para salvar o eleito. Então, quem que se esforça, irmãos? É nós ou é Deus? Você já reparou quanto Deus tem que se esforçar por nós? Quanta gente murmura, quanta gente reclama, quanta gente vai até Deus, cobra Deus, põe Deus na parede. Irmão, imagina a paciência que Deus tem com nós. Bastante, né? Então não é você que se esforça para ser salvo. É Deus que está se esforçando todo dia para fazer você e eu compreender o plano de redenção, igreja. Então o que nós temos que fazer? Ficar quieto. Deixar com que Deus revele a cada dia um pouco mais dele em si mesmo para nós. Mas a gente sempre fica querendo forçar algo de modo que a gente queira adiantar vamos dizer, né? Qual é aquele ditado? Pôr o carro na frente dos bois. A gente às vezes quer dar um passo além do que a gente consegue, igreja. E se algo não está acontecendo como a gente espera, é porque Deus está retendo. Haverá o tempo em que Ele verá que estaremos prontos para receber algo que Ele tem preparado para nós, amém? Então tenhamos paciência, tenhamos longanimidade, saibamos esperar o tempo de Deus em nossa vida. Não adianta a gente querer forçar nada, tudo ao seu tempo, tudo ao seu devido tempo e a coisa vai acontecer, amém? Veja bem, quanto tempo nós batalhamos para que nós conseguimos realizar aquele batismo domingo? Quanto tempo, né, Danilo? A gente pregando a palavra, a gente falando, exortando, amém? Mas chegou o tempo que o próprio Deus revelou a vocês o significado do batismo. E vocês, por fé, tomaram posse. Amém? Ou seja, vocês tomaram a decisão no tempo correto. Não foi porque eu forcei, não foi porque eu falei. E eu dou graças a Deus, igreja, que não foi pelo meu forçar, porque eu nunca tentei forçar ninguém. A gente exorta como ministro a lançar a responsabilidade, amém? E você sendo sábio, você mesmo vai, na sua vida, identificando cada período que se passa, para ver o quanto você amadureceu,
e que você agora está pronto para tomar aquela responsabilidade pela fé. Amém? Então veja bem, o quanto Deus pelejou por vocês para chegar naquele momento. Porque eu tenho certeza, diante de Deus, quantas vezes vocês pensaram em desistir? Muitas vezes, né? Como eu também pensei. Mas Deus teve paciência conosco. E no seu tempo devido, Deus veio realizando a obra em nós. E a gente vê que houve um amadurecimento desde o dia que te foi revelado a mensagem até o dia de hoje. O quanto você pode dizer de si mesmo que você amadureceu. Amém? Eu olho para vocês e vocês olham para mim, eu vejo a mesma pessoa que eu via desde quando a gente te conheceu. Vamos por uns 10 anos, uns 8 anos atrás, né? Os irmãos chegou na igreja em 2015, foi isso mais ou menos, né? 2014? Então vamos dizer, 10 anos, né? Praticamente 10 anos atrás que eu conheci os irmãos, a Jennifer a gente conheceu um pouco antes. Então quer dizer, olhando para vocês, vocês são as mesmas pessoas, amém? Mas só você pode dizer o quanto você evoluiu. E isso é o que importa, igreja. Não é o meu julgamento concernente a vocês e não é o seu julgamento concernente a mim. É o que está dentro de mim e o que está dentro de você que prova para você que vale a pena você caminhar. Que vale a pena eu caminhar. Que no seu devido tempo Deus vai revelar na sua graça. E o melhor ainda, igreja, não é você receber a revelação da graça. É você compreender aquilo. E ver o quanto nós somos importantes para o reino de Deus. Muitas vezes a gente se considera, né? Muito pequenos, insignificantes, mas não, igreja. Somos pessoas importantes. Amém? Deus não vai concluir a obra na terra enquanto o último eleito não entrar para o corpo de Cristo. Irineu, que foi o segundo mensageiro das eras da igreja, lhe diz: quando o último eleito entrar, então a coisa toda será consumada. Amém? Quando Deus resgatar a última ovelha perdida, amém? Então a obra se consumará. Agora a gente pergunta, aonde está essa ovelha? Não sei, talvez ela nem nasceu ainda. Nem nasceu ainda para se perder, amém? E Deus resgatá-la. Talvez pode estar na terra, amém? Não sabemos. Mas quando o último membro do corpo entrar, então toda a consumação virá. Amém, meus amados? E nós fazemos parte dessa obra, né? A salvação é uma obra e o esforço de Deus. É Deus quem irá se esforçar para salvar o eleito. Porque a Escritura... Porque diz a Escritura Faraó. Então, só para a gente reforçar mais um pensamento. Por que é Deus que se esforça para nos salvar? Porque nós, como ovelhas, estamos sempre propícios a escapar do aprisco. E quem é que vai atrás? Quem é que deixa as 99 e vai atrás da perdida? É o próprio Cristo. Então, a gente coloca essa situação, igreja, veja bem. A gente sempre interpreta essa palavra de que o pastor deixa aquela ovelha e vai atrás da perdida. A gente coloca a visão desse pastor como sendo um pregador, um homem. Amém? Mas não é dessa forma. Quem é o pastor que resgata a ovelha? É Cristo. Esse não falha. Amém? Ele sabe como resgatar aquela ovelha, muitas vezes, sem usar pregação. Amém? Às vezes vai gerar uma situação que Deus vai forçar aquela pessoa a vir para o caminho. Sabia que Deus pode forçar um eleito a entrar no caminho que ele se perdeu, igreja? Deus pode forçar situações. Amém? Eu já até comentei com o Gustavo no culto passado, né? Lembra de Jairo, que era o principal da sinagoga? Ele cria em Jesus, mas ele não confessava publicamente. E qual foi a maneira que Deus forçou Jairo a ir até Cristo e declarar sua fé publicamente? Fazendo a sua filha obedecer. Que a filha de Jairo faleceu, né? Partiu, e Jesus a ressuscitou. Então qual foi a forma que Deus forçou Jairo a declarar sua fé? Fazendo com que a sua vida que a vida da sua filha fosse tirada dele. Ele teve que forçar, se humilhar de joelhos perante a multidão para poder pedir ajuda para Cristo. E com certeza, depois daquilo, Jairo nunca mais teve que esconder sua fé, porque ficou notório para todos. Talvez ele foi expulso da sinagoga, talvez ele não andava mais com os fariseus, amém? Mas ele teve que ser forçado a declarar o que ele cria. Então Deus pode forçar um eleito a entrar no caminho, mesmo contra a sua vontade, né? Não contra a sua vontade, né? Porque Deus nos dá aquele livre-arbítrio. Mas se Deus chegar um tempo e falar, não, agora chega de viver extraviado, agora vem o aprisco. Então Deus prepara situações contrárias, é aquele ditado, né? Se não vem no amor, vem na dor, né? Então tem muitas ovelhas que virão pelo amor e muitas virão pela dor.
Às vezes Deus tem que quebrar a patinha de uma ovelha, né, para que ela não fuja mais do aprisco. Tem pastor que faz isso, né, vamos dizer no sentido literalmente falando. Tem pastor que tem aquela ovelha rebelde, está sempre correndo do aprisco, e às vezes ele tem que quebrar a pata dela para manter ela mais perto dele. Parece uma maldade, mas não é. É sabedoria para manter aquela ovelha para que ela não fuja mais. Então tem coisa, igreja, em nossa vida que Deus vai permitir acontecer para manter nós mais perto dele. Porque se ele deixar a situação mais maleável, talvez a gente se esqueça dele. Por isso que na maioria da nossa vida é mais sofrimento. Não que você não tenha paz aqui dentro, você tem paz. Mas externamente falando, é mais sofrimento do que alívio. Amém? Porque é a forma que Deus mostra para nós de nos manter mais próximo dele. Então, quando a situação está adversa, não pense que Deus te esqueceu. É o momento que ele está mais próximo de você. Só que a gente não consegue perceber, porque a gente espera só as bênçãos dele. E assim a gente acaba deixando passar despercebido que a sua presença, que é o mais importante, está tão ali perto de nós, né? Infelizmente a gente é ser humano, né? Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Me dirás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Então, quando a gente vê, igreja, a maldade do mundo, a gente pensa assim: nossa, mas parece que a cada dia que passa as pessoas ficam mais malignas, né? Porque há tanto presidente ruim no poder. E que a palavra diz que Deus está suportando com paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Deus sabe até quando suportá-los, mas chega o momento que é evidenciado que a ira de Deus cairá sobre aquela pessoa ou sobre aquele lugar. Amém? Irmãos, a gente tem que entender que às vezes você vê coisa acontecendo em certos países, em certas cidades. Tudo isso pode ser consequência do juízo de Deus por conta da incredulidade daquelas pessoas naquele lugar. O profeta, em 1964, né? Ele estava numa montanha com alguns irmãos, subindo a montanha. E ele pegou uma pedra na mão, ele jogou a pedra para cima. Ele diz: irmão, assim diz o Senhor, alguma coisa vai acontecer. E os irmãos perguntaram: o que é, irmão Brano? Eu não sei, só estou dizendo o que Deus me mandou fazer. E quando ele pegou a pedra e jogou para cima, logo depois, eles testemunham, né? Os irmãos estavam também com eles, que veio tipo um redemoinho rodando, né? Bateu do lado assim de cima da montanha que eles estavam, cortou as árvores, né? Os arbustos, ficou tudo cortado, a montanha tremeu, as pedras rolaram, os irmãos ficaram todos agitados, e o profeta tirou o chapéu e Deus falou com ele. E os irmãos perguntaram: o que foi isso, irmão Brano? O profeta diz: é o juízo caindo na costa oeste, que era o Alasca. Depois de alguns dias, você pode pesquisar no Google, terremoto no Alasca em 1964. Houve um grande terremoto no Alasca que começou a afundar. Ou seja, aquilo em profecia foi dado por profeta, amém? E aquele redemoinho batendo na montanha foi o sinal do juízo que aconteceria dias depois, por conta da incredulidade do povo daquela região. Então o terremoto que aconteceu, irmãos, no Haiti, coisas que acontecem na África, tudo isso é consequência da incredulidade e paganismo das pessoas. Às vezes crianças inocentes padecem, mas uma nação inteira é colocada como uma nação idólatra, e Deus tem as suas maneiras de tratar com eles. Por isso que a Bíblia diz que Deus suporta com paciência os vasos da ira, ou seja, é neles que Deus revela a sua ira, como em nós revela a sua glória, amém? Portanto, as Escrituras ensinam que a graça é imerecida, e se assim for, então não há nada que você e nem ninguém mais possa fazer para merecer isso. Depois, se você quiser ouvir esse testemunho que eu dei sobre essa profecia, está na mensagem Alimento Espiritual a Seu Tempo. Depois você pode ouvir ela, que o profeta vai dar o testemunho disso. É Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é o dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Somente os frutos do eleito permanecem. João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes, não foi uma decisão ou escolha tua, do teu livre-arbítrio, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Do grego titeme, te estabeleci
ou te ordenei. Ou seja, Deus te ordenou. Para quê? Para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Só dão frutos aqueles que foram ordenados por Deus para dar frutos. Os que não conseguem dar frutos é porque não foram ordenados para isso. Você já deve ter visto as pessoas que disseram crer em Deus na sua palavra e na sua mensagem, mas depois, por algum motivo, desistiram de manter aquela confissão. Você não pode dizer que a pessoa não é uma eleita, mas sua desistência é uma possível evidência de perdição. Porque aqui diz que aqueles que Deus escolhe e ordena produzem frutos de sua eleição e permanecem frutificando. Eles dizem que creem e continuam crendo. Só o eleito frutifica para Deus. Só o eleito é que produz frutos de arrependimento. E os seus frutos permanecerão até o fim para dar testemunho da sua eleição, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém, igreja? Então, uma prova de que você pensa, às vezes, será que eu sou um eleito? É o quanto você está frutificando e esses frutos estão permanecendo. Ou seja, irmão, como eu sei que meu fruto está permanecendo? É no ato de que quando você se arrepende de uma coisa errada e você segue anos sem praticar aquilo de novo, aquilo é um fruto, igreja. Aquilo é uma evidência de que você pode ser um eleito de Deus. Porque você está mantendo a sua confissão, não importa o que aconteceu na vida, altos e baixos, irmão que caiu à sua esquerda, irmão que caiu à sua direita, mas você permaneceu dando fruto da sua vida e da sua confissão, da ordenança que Deus deu. Vades e deis muito fruto. Então, fruto, igreja, dar fruto, produzir fruto, você não pode produzir fruto sozinho. Isso é uma ordenança de Deus. Não é você que se esforça a não mentir. Não é você que se esforça a não beber. Amém? Se aquele fruto, por Deus, está produzindo dentro de você, então automaticamente todo o desejo de pecado que outrora tínhamos e que já nos foi tirado, aquilo foi uma obra de Deus. Amém? Porque você pode encontrar pessoas que param de beber por um tempo, para de fumar por um tempo, para de cometer uma coisa errada por um tempo, mas depois volta. Ou seja, o fruto que ele diz que tinha dado, como João diz, produz frutos dignos de arrependimento. Se aquele arrependimento não se manteve, é porque o fruto não foi da vontade de Deus que brotou. Foi um esforço da pessoa que ele se esforçou para se manter longe do pecado. Mas se aquilo não for fruto de Deus, mais cedo ou mais tarde a pessoa volta a fazer tudo novamente que ele fazia. Por isso que o fruto que é dado em nós é por Deus, e esse fruto deve permanecer enquanto a gente perdurar na terra. Devemos levar essa confissão até o final, amém? Isso deve resolver a questão bem aí. Cuja escolha de alguém não significa nada para Deus. Deus determinou conceder a você o seu dom da fé e, portanto, a capacidade de tomar uma decisão certa, e você não teve nada a ver com a escolha, a não ser aceitar o seu dom para você. Então não foi você que escolheu, você somente aceitou o dom de Deus para nós. Por isso que a Bíblia diz, pela graça sois salvos pela fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Jesus disse a Pedro, bendito és tu, Simão, pois a carne e o sangue não revelaram isso para você, mas meu Pai que está nos céus. E sobre esta pedra, revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A falsa teologia diz que a presciência de Deus sobre a nossa fé futura é a causa da nossa eleição, que está baseada na ação e escolha que tomamos. Mas, na verdade, a ação que foi tomada para a nossa salvação foi a escolha de Deus. E nossa resposta a essa escolha. Portanto, a causa da nossa eleição está na escolha que Deus fez. Somos salvos porque Deus decidiu nos escolher. Então, o falso ensino sobre a predestinação diz que Deus apenas previu o que nós decidiríamos e aceitou o resultado disso e nos predestinou. Presciência e predestinação não são exatamente a mesma coisa. Presciência é conhecer de antemão alguém ou algo. Predestinar significa determinar algo antes que aconteça. Ou seja, dar um fim específico para algo. É como se Deus tivesse dito, antes que fulano nasça, eu quero que ele seja tal coisa e faça tal coisa. Pela sua presciência, ele sabia, obviamente, que faríamos tudo aquilo que ele determinou que fosse feito.
Mas no que tange a eleição da salvação, sua presciência não está focada em saber ou conhecer quais seriam nossas atitudes e escolhas. Para entender melhor isso, vamos para as Escrituras procurando entender exatamente o que eles diziam. Romanos 8, 28 ao 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aqui Paulo está nos dizendo que nós somos cristãos porque fomos chamados. Não somos cristãos ou filhos de Deus porque decidimos ser, mas porque Deus nos chamou para ser. Se Deus não tivesse nos chamado, nós seríamos qualquer outra coisa, menos filhos de Deus. Nós estamos aqui para um propósito e esse propósito é de Deus e não nosso. Não fomos nós que propomos ser filhos de Deus, mas foi Deus que nos propôs isso. Foi Ele quem expôs essa vontade para nós. Essa palavra, propósito, deriva de uma outra palavra grega chamada protitemai, que quer dizer proposto ou determinado. Isso quer dizer que fomos chamados segundo uma determinação de Deus, mas essa determinação não foi tomada depois de termos feito algo, mas na verdade foi antes de termos vindo à existência, porque os que dantes conheceu, ou seja, aqueles que foram conhecidos de antemão, fala de presciência. Antes dos filhos de Deus nascerem, ele já os conhecia pessoalmente. Porém, esse conhecimento prévio de Deus nada tem a ver com as coisas que faríamos e com as escolhas que viríamos a fazer depois que existíssemos. E tampouco esse seu conhecimento prévio tem a ver com a pré-existência desses seus filhos, porque nenhum deles preexistiu antes de nascer, exceto Jesus. Mas esse conhecimento de antemão que Deus possui de seus filhos tem a ver com seus atributos. Deus conhecia esses seus filhos desde antes da fundação do mundo, porque eles estavam nele, na forma de atributos, de genes. Foi lá que Deus os conheceu. Foi esse conhecimento prévio de seus filhos que Deus usou como seu único critério para salvá-los, e não pelo conhecimento prévio das futuras obras que fariam quando viesse à existência, pois suas obras seriam apenas o resultado de sua filiação divina. Somos genes do Pai Eterno. O irmão Brana tenta nos explicar isso fazendo um comparativo com os filhos de um pai que já existiam nele como atributos na forma de genes seus. Antes que eles viessem à existência, seus filhos já estavam nesse pai na forma de genes, amém? A união invisível da noiva. E qualquer filho é os atributos de seu pai. E assim, como você estava nos genes de seu pai e no corpo de seu pai quando ele era um jovem garoto, você estava nele. No entanto, ele não poderia ter comunhão com você, porque ele não conhecia você. Mas então, através do campo de cultivo de uma mãe, você foi trazido para a terra e se tornou na imagem de seu pai. Então, ele poderia ter comunhão com você. Agora, o irmão Brana vai usar essa mesma ilustração para explicar como os filhos de Deus surgiram. E assim vocês eram filhos de Deus e filhos de Deus, antes mesmo de haver uma lua, estrelas ou uma molécula. Ou seja, antes mesmo de termos uma existência, antes mesmo de nascermos, nós já éramos filhos. Isso significa que ninguém se tornou um filho de Deus por livre-arbítrio, baseado numa escolha feita em seu tempo existencial de vida. Isso seria simplesmente ridículo, pois essa não é a teologia de William Branham. Vocês eram filhos e filhas de Deus, pois vocês são simplesmente a manifestação física dos atributos que estavam em Deus no princípio. Deus conhecia esses atributos e sabia que você era um deles. Ele também conheceu lá. Ele não tinha companheirismo com você porque você ainda não existia, mas você já estava em Deus, antes da fundação do mundo, como uma parte dele. Todos os filhos de Deus são partes de Deus. Para a gente explicar melhor, irmãos, a gente tem que ter em mente que o homem, vamos dizer, o homem, todos os filhos que ele vai ter, que ele vai gerar, já estão neles, em forma de espermatozoide, Então nós, antes de eu nascer, eu já estava no meu pai e você já estava no seu pai. Porém, ele não nos conhecia e nós não o conhecia. No caso de Deus, igreja, o que faz nós, filhos de Deus, a gente tem que entender assim. Em 1 João, João diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Então o fato de você ser filho de Deus não é porque você é obediente, e o fato de você ser filho do diabo não é pelo fato de você ser desobediente. Isso já vem de nascimento. Lembra que Jesus disse aos fariseus: vós sois do diabo e quereis satisfazer os desejos. Então, se Deus, igreja, ele tinha um propósito pela qual os seus filhos, que já estavam nele como gene, assim como o filho está no pai em forma de gene, e é fecundado o óvulo e nasce depois no ventre da mãe, e é gerado e nasce, então nós já estávamos em Deus, ele já nos conhecia. Amém? Lembra que ele diz a Jeremias: antes que você fosse gerado no ventre de sua mãe, eu te conheci, e as nações te dei por profeta. Então Jeremias já era um profeta estando em Deus, mas ele não sabia daquilo. E quando ele nasce, é somente a manifestação daquilo que já estava em Deus. Amém? Só que entenda uma coisa, igreja. Visto que nós estávamos em Deus como gene dele, então houve uma maneira daquilo ter que ser manifestado na terra. Se já haveria de haver os filhos de Deus e os filhos do diabo, como que este plano teria que ser colocado em ação fisicamente? Vocês entendem aonde entra a semente da serpente? Lembra que aquela parábola do joio e do trigo? Que tinha um homem de branco semeando a semente, a boa semente, e depois vem um outro homem de preto semeando outra semente aonde ele plantou a semente boa. E depois Jesus vai explicar a parábola. O campo é o mundo. A semente boa são os filhos do reino, e a má semente são os filhos do maligno. Deus semeou seus filhos, e Satanás também semeou seus filhos. Como que os filhos de Deus vieram à existência física? Através de Adão e Eva. Como que os filhos do diabo veio à ação em existência física? Através da serpente e Eva. Eis as duas sementes estão na terra ainda, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Amém? Então não é que você nasce filho do diabo e quando você se converte se torna filho de Deus. Não, você já nasceu filho de Deus ou você já nasceu filho do diabo. Somente o tempo de vida e as obras expressas é que mostrarão quem cada um é. Amém? No seu tempo oportuno, o Filho de Deus será manifestado, será chamado por Deus, por isso que a Bíblia diz: todos quantos antes conheceu, a estes também chamou. Amém? Então chegaria um tempo em que Deus, já nos tendo conhecido, mesmo nós estamos todos no pecado, sem ter conhecimento dele, ele já nos conhecia. Por isso que nenhum eleito de Deus se perderá, meus amados. Não é porque pratica coisa errada ou não, é porque Deus já os conhece e no seu tempo determinado Deus o resgata e traz de volta ele para perto do Pai. Amém? Então ser filho de Deus ou filho do diabo não é pelo que você faz ou deixa de fazer, é por nascimento. Ou você nasce filho de Deus ou você nasce filho do diabo. Obviamente, igreja, que os filhos do diabo sempre alegarão que são filhos de Deus. Eles não aceitam que são filhos do diabo. Porque quando Jesus diz para eles: vocês são filhos do diabo, o que eles disseram? Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Abraão. E Jesus falou: se vocês fossem filhos de Abraão e de Deus, vocês me amariam. Então não tem como um filho do diabo amar um filho de Deus no sentido espiritual. Pode haver o sentimento materno-paterno, mas no espiritual, igreja, nunca haverá comunhão entre um filho de Deus e um filho do diabo. Não pode haver comunhão. Eis a razão, porque às vezes na sua família você é diferente, você às vezes é rejeitado, você não é compreendido, porque talvez, igreja, nós somos filhos de Deus. E por mais que tenhamos irmãos de sangue e tenhamos filhos, amém? Não é pelo fato de eu ser cristão e você ser cristão que nossos filhos também serão eleitos. Nós não podemos alegar por esse ponto. Amém? Porque a salvação de Deus, ela tem um canal de ser desenvolvido na vida de cada um de nós. Podemos nós ser filhos de Deus e gerar uma semente que não é de Deus. Amém? Porque é por eleição e predestinação divina. Amém, meus amados? Então nisso são manifestos na terra os filhos de Deus, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Amém? Não é por obras e sim já por gene que vem de Deus. Continuando, né? Vamos ver outra explicação que o irmão Brana deu a respeito disso. Coisas que hão de ser. Agora, a única maneira pela qual você pode ser um filho ou uma filha de Deus, só existe uma maneira de você poder ser um filho ou uma filha de Deus. E isso não é por livre-arbítrio. Isso nada tem a ver com alguma vontade sua ou escolha
que você tivesse feito. Você foi feito filho de Deus, não foi você que se fez sozinho filho ou filha sua, porque você tem que ter vida eterna, e é somente uma forma de vida eterna, e esta vida é a de Deus. Somente uma forma de vida eterna, que foi de Deus. Aí, para ser um filho de Deus, você sempre teve que estar nele. Os genes de sua vida, a vida espiritual, nesta noite estava em Deus o Pai, antes mesmo de o haver uma molécula. Vê? E você não é nada a não ser uma manifestação dos genes da vida que estava em Deus, como um filho de Deus. Pode um filho, depois que nasce, decidir que os genes de seu pai, ter os genes de seu pai ou de sua mãe? Claro que não, pois isso já lhe foi imposto. Não lhe cabe decidir ter ou não genes de seus pais. Da mesma forma, não cabe a alguém determinar por si mesmo se quer ou não ser um filho de Deus com todos os genes dele em si. Ninguém pode ser filho de Deus a menos que já tenha nascido com os genes para ser. Agora você está expressado. Depois que sua palavra entrou em você, a luz para esta era, você está expressando a vida de Deus em você, porque você é um filho de Deus ou uma filha de Deus. Portanto, vê o que eu quero dizer, vê, você está feito agora. Você está assentado nesta igreja nesta noite, porque o seu dever é expressar Deus a esta nação e antes a essas pessoas e a esta vizinhança onde você associa. Seja onde for que você estiver, Deus sabia que você estaria aqui, porque se de seus genes ou seus atributos você tem que ser um. Foram esses genes ou os atributos que Deus conheceu de antemão. Desde o princípio, Deus sabia que você pertencia a Ele. Então foi assim que Deus te conheceu de antemão. Nada a ver com as escolhas que você faria no futuro. E depois, com base nessa informação prévia de Deus, te predestinaria. Esse é o falso ensino da predestinação. Você não pode interpretar o ensino de William Branham sobre a predestinação, deixando este seu outro ensino de lado. Do contrário, você estará afirmando que você se tornou genes de Deus por sua própria escolha. Como estou vendo previamente que fulano irá me escolher, então eu de imediato farei dele genes meus. Como poderia Deus mudar sua genética e acrescentar algo a si mesmo ou tirar algo de si mesmo? Deus não muda, porque os que de antemão conheceu também os predestinou, porque ele sabia que você teria as mesmas características dele, por ser os seus genes e atributos. Ele predestinou para algum dia vir à existência a fim de ter comunhão com ele após ser chamado. Portanto, Deus não te predestinou porque sabia que algum dia você o escolheria por livre-arbítrio, mas ele te predestinou porque já sabia que quando você viesse à terra, levaria os genes dele consigo, pois você já estava nele na forma de atributo. Amém, irmãos? Então aqui, irmãos, uma demonstração que a gente vê. Veja bem, uma comparação que ele faz, né? Por mais que a pessoa tenha um pai mau, por mais que a pessoa tenha um pai desprezível e uma mãe desprezível, cresce em outra família, não tem como aquele filho negar que é filho daquela mãe ou daquele pai, porque ele foi gerado no ventre, igreja. Então quando se diz assim, não, pai é aquele que cria, não, pai é aquele que gera. Amém? Tem uns que vai exercer o papel do pai, que o gerou, não quis assumir. Mas não adianta a pessoa dizer ou querer negar. Amém, irmãos? Eu tenho que entender que se aquela pessoa me gerou, ele é meu pai e ele é minha mãe. Então, por mais que eu negue e por mais que um pai quer negar que aquele filho é dele, quando é comprovado no exame de DNA, não importa, igreja, se não tem relacionamento ou não, ele é filho daquele homem e aquele homem é pai daquele menino ou daquela menina. Então, diante de Deus, igreja, não adianta eu tentar negar ou você tentar que você é filho de Deus. Ninguém negará isso, amém? Por mais que você não se considere um filho de Deus, talvez por alguma coisa que você ainda não conseguiu vencer, Deus ainda te chama de filho. Porque, como foi dito, não é pelo que você faz ou deixa de fazer, é por quem você é interiormente. É pela sua alma predestinada que você declara ser filho de Deus. Eu posso dizer, não, mas eu não sou digno de ser filho dele. Não importa, eu ainda assim sou filho de Deus. E naquele dia, é como Jesus diz, naquele dia vós sabereis que eu estou no Pai e o Pai está em mim e eu em vós. Ou seja, naquele dia você vai saber se você estava em Deus ou Deus estava em você. A prova mais clara que você é um filho de Deus
é quando você partir da terra. Então o seu destino declarará se você era um filho ou se você não era filho. Amém, irmãos? Então vamos parar por aqui e a gente continua. No próximo culto a gente encerra. Então até aqui eu agradeço os irmãos, né? Hoje estou com a cabeça bem cansada, né? A gente teve uma noite bem turbulenta, nem dormimos, né, direito. Bastante cansado, mas graças a Deus que Deus nos deu graça para conseguir conduzir até aqui a ministração. Amém, irmãos? Então agradeço os irmãos pela paciência e no próximo culto a gente dá continuidade. Amém? Que eu encerrar a gravação. Eu tenho um Salvador, um amigo, sempre perto em tempos de dor. Na brisa suave do amanhecer, sinto sua presença morar, florescer. Os vales verdes são seu lar, montanhas sagradas onde teu nome está. Eu tenho um Salvador, um amigo sempre perto em tempos de dor.